Sabe, a história de um reino é, em essência, a crônica de seus conflitos. Mas poucas crises são tão viscerais, tão dilacerantes, quanto a que se abateu sobre o rei Davi, como nos conta a narrativa do segundo livro de Samuel. Vamos analisar aqui a guerra que foi travada não só nos campos de Efraim, mas principalmente no coração de um pai que também era rei. Olhem bem para estas palavras. Antes mesmo da primeira lança ser atirada, o verdadeiro conflito já estava declarado aqui. É uma ordem que revela a fratura na alma de Davi. De um lado, o rei, que precisava enfrentar um usurpador que ameaçava a nação inteira. Do outro, o pai, que via ali apenas o seu filho. Essa súplica, feita na frente de todos os seus generais, não era uma estratégia de guerra. Era o apelo desesperado de um coração de pai. Segundo Samuel 18:5. E então, o palco para o confronto final estava pronto, ali na floresta de Efraim. De um lado, as tropas leais a Davi, homens experientes, veteranos de guerra. Do outro, os homens de Israel que foram seduzidos pela ambição de Absalão. O resultado militar para muitos já era esperado, mas o custo dessa vitória, esse custo transformaria o que deveria ser um trunfo numa tragédia que marcaria para sempre o reinado de Davi. A genialidade de Davi como estrategista militar fica clara aqui. Ele organiza seu exército em 3 frentes, colocando no comando seus homens de maior confiança, Joabe, Abissai e o fiel Itai, o giteu. Mas ele mesmo é impedido de ir à batalha. O povo sabe o valor que ele tem e insiste que ele fique seguro na cidade de Maanaim. Então, da porta da cidade, vendo seus soldados marcharem, ele dá a sua última e fatídica ordem. Segundo Samuel 18, 1-4. A batalha na floresta de Efraim foi brutal e decisiva. O terreno acidentado da floresta foi um inimigo pior para Israel do que os soldados de Davi. 20.000 homens de Israel morreram naquele dia. E bem no meio daquele caos, o destino do príncipe rebelde toma um rumo inesperado, fatal, selado por aquilo que era o seu maior orgulho. Que ironia sombria, não é mesmo? O cabelo longo e farto de Absalão, o grande símbolo de sua beleza, de seu orgulho, se torna a armadilha que o leva à queda. A mula que ele montava seguiu em frente, e ele ficou ali, impotente, pendurado justamente por aquilo que o tornava tão distinto. É uma imagem poderosa, suspenso entre o céu e a terra. Um homem que quis tomar um reino terreno, mas acabou preso num estado de completa vulnerabilidade. Segundo Samuel 18:9. E quem encontra Absalão ali pendurado? Justamente Joabe, o comandante pragmático, implacável. Ele ignora completamente a ordem expressa do rei. Joabe age com a frieza de um general, que não vê ali o filho amado de seu rei, mas a personificação da rebelião, uma ameaça que precisava ser eliminada. E com 3 dardos, ele encerra a vida de Absalão e a guerra civil, escolhendo a estabilidade do reino em vez de obedecer ao coração do rei. Segundo Samuel 18:14. O fim de Absalão não teve nenhuma honra, nenhum pingo de realeza. O corpo dele não foi levado para um sepulcro digno, mas simplesmente jogado num fosso. E aquela pilha de pedras que ergueram sobre ele se torna uma espécie de antimonumento, uma lembrança rude que contrasta de forma violenta com a coluna que ele mesmo tinha construído para preservar sua memória. A rebelião terminou em desonra, segundo Samuel 18:17. Bom, com o fim da batalha, a narrativa muda de cenário. Saímos do campo de guerra e vamos para a corte. O foco agora não é mais o barulho das espadas, mas o impacto da notícia que viaja da floresta até os portões de Maanaim, onde um rei espera, completamente dividido, entre a esperança da vitória e o pavor pela vida do filho. A notícia da morte de Absalão chega, e ela é avassaladora. O lamento de Davi é tão profundo, tão absoluto, que contamina todo o exército. Os soldados, aqueles homens que arriscaram a vida para salvar o rei, voltam para a cidade em silêncio, como se estivessem envergonhados, como fugitivos. A vitória militar foi completamente engolida pela dor pessoal do rei, segundo Samuel 19:2-3. E esse é o clamor que ecoa pela cidade. Davi, com o rosto coberto, não chora como um rei vitorioso. Ele chora como um pai devastado. A repetição insistente de meu filho, revela uma dor que anula completamente a sua identidade de soberano. Naquele momento, não existiu o rei Davi, só existiu o pai que perdeu o filho que amava, apesar de toda a traição. Segundo Samuel 18:33. Esse luto de Davi gera uma crise política imediata, e mais uma vez é Joabe quem precisa agir. O mesmo homem que matou Absalão agora invade o luto do rei para confrontá-lo. De um lado, a dor de um pai, do outro, a dura realidade do Estado.
Joabe percebe que a atitude do rei está destruindo o moral das tropas e colocando em risco tudo o que eles conquistaram. Segundo Samuel 19:5. As palavras de Joabe são de uma brutalidade cirúrgica. Ele acusa Davi de inverter tudo, de amar quem o odeia e odiar quem o ama. É uma acusação terrível, quase uma insubordinação, mas era o que precisava ser dito para tirar Davi daquela paralisia. Joabe o força a escolher: ou continua a chorar como pai e perde o reino, ou se levanta e age como o rei que seus homens acabaram de salvar. Segundo Samuel 19:6-7. E a dura verdade de Joabe funciona. Davi retoma seu papel de rei. O luto é interrompido pela necessidade de governar. E aí começa a complexa jornada de volta a Jerusalém. Uma jornada cheia de negociações políticas e reencontros que vão testar a sabedoria e o senso de justiça do rei. O reino estava num vácuo de poder. As tribos de Israel, as mesmas que tinham seguido Absalão, agora começam a se lembrar de tudo que Davi já tinha feito por elas. E enquanto eles debatem o que fazer, Davi age. Ele envia mensageiros à sua própria tribo, Judá, para garantir o apoio deles primeiro. Uma jogada política para consolidar sua base antes de voltar para a capital. Segundo Samuel 19:9-12. E no caminho de volta, Davi é confrontado por figuras de seu passado recente. Ele encontra Mefibosete, neto de Saul, que se diz inocente. A decisão de Davi de dividir as terras mostra um juiz tentando encerrar uma disputa rapidamente. Já o encontro com o idoso Barzilai, que o ajudou no exílio, é completamente diferente. Ali a gente vê um modelo de lealdade pura, que não quer nada em troca. Esse diálogo entre Davi e Barzilai é um dos momentos mais tocantes do relato. Davi oferece ao velho amigo um lugar de honra na corte. Mas Barzilai, com uma humildade incrível, recusa. Ele sabe que seus dias de aproveitar os prazeres do palácio já passaram. A lealdade dele era um fim em si mesma. Ele só pede que o rei abençoe seu filho em seu lugar, num gesto de honra e de continuidade. 2 Samuel 19:35-37. No fim das contas, a tragédia de Absalão e a restauração de Davi nos mostram como a liderança é algo complexo. A narrativa revela que um rei, mesmo um escolhido por Deus, não governa só com poder. Ele governa com um coração que sente, que sofre e que é forçado a colocar o dever acima da dor e a justiça acima do afeto. A saga de Davi e Absalão nos deixa com essa pergunta que é fundamental e que ecoa por toda a história. E a Bíblia não nos dá uma resposta fácil. Ela nos mostra um homem que, mesmo sendo o segundo coração de Deus, lutou terrivelmente com essa tensão entre ser pai e ser rei. E esse dilema continua sendo um profundo convite para a nossa reflexão. A reflexão sobre estas passagens é uma parte muito importante da nossa jornada de fé. Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Espero que esta análise das Escrituras tenha trazido uma nova perspectiva. Fica aqui o convite para se inscrever no canal, curtir essa apresentação e, claro, compartilhar nos comentários as suas próprias reflexões sobre os temas que a gente explorou hoje.